Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education, um podcast destinado aos cirurgiões dentistas. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre muita coisa aqui, né, Lengler? Vamos falar sobre a virada que fez a odontologia ser desejada pelos pacientes. Como a busca por estética e não apenas por tratamento de doença impactou o negócio da odontologia. A integração estética facial com a estética dentária ou com a estética bucal. Dentística e prótese estão caminhando para se tornar uma única especialidade? Odontologia digital, investimentos, payback desses mesmos investimentos. Mas antes de começarmos, vamos dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de hoje. Estamos aqui com um time de mulheres que trabalham juntas, inclusive. A doutora Julieta Tavares, que é doutora na área de dentística restauradora, minha colega, somos professores juntos lá na PUC. E a doutora Patrícia Cunha, especialista, mestre em prótese dentária, speaker, professora em alguns momentos, mas ambas fazem da clínica, do atendimento dos pacientes, a sua rotina principal, eu acredito, né, dentro da odontologia. Meu colega, sócio fundador aqui da Head Education também, Guilherme Lengler, especialista em implantodontia e radiologia odontológica e responsável pela curadoria de conteúdo desta área que a gente vai explorar bastante hoje, que é a odontologia restauradora. E eu, Lauro Ayub, especialista em periodontia e coordenador científico desta área aqui na Head Education. Hoje vai ter paredão aqui, com assuntos polêmicos. Né? Muito. Vamos ver se elas vão querer ir para polêmica. Prótese versus dentística. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Essa história de polêmica, eles queriam dar uma balançada no polêmica programa. Polêmica é sempre com a gente, está sempre em voga na polêmica. Apimentada no programa e nos chamaram, né? As nossas custas aqui, ferrou. Vamos embora, vamos nessa, porque eu tô com a sensação que a gente não vai conseguir esgotar esses temas. É bastante coisa que a gente tem para duas falar. Mulheres, né? Veja bem. As mulheres que prometeram hoje tu vai falar pouco, mediador. Eu vou falar pouco hoje. Já estou até encerrando minha fala aqui, já vou passar a palavra para vocês. E a gente vai começar, então, por esse nosso ponto inicial aí, né? A gente teve um momento, algumas décadas atrás, que os pacientes, quando eles percebiam que tinham algo de anormal na boca relacionado à doença, dor, algum sintoma, alguma coloração diferente, alguma coisa assim muito gritante, eles pensavam assim, bom, preciso procurar um dentista. Hoje a gente tem observado pacientes que aparentemente não têm nenhuma indicação odontológica e que passaram a desejar a odontologia. A gente fala que a odontologia passou a ser, em algum momento, bonita para os pacientes. Né? Até algumas décadas atrás era aquela história, né? Os mesmos trabalhos tinham alguma limitação técnica. Sim. E em algum momento houve essa virada. E isso, obviamente, impacta sobremaneira o nosso negócio. Né? O negócio de odontologia, a gente passa a ter um paciente que nos procura porque vê algo numa rede social, de forma geral, e quer ir até o nosso consultório. Em que momento vocês acham, né? Na área restauradora teve muito, né, o volume da doença cárie, ela existe hoje ainda muito. Então mas o paciente ele chega muitas vezes para fazer um clareamento e está cheio de cárie lá, e aí vai se tratar a doença e depois vai se devolver a função estética para ele. Quem quer começar? Como é que vocês Pode começar, vocês veem esse ponto de virada aí? Não, eu vejo que esse ponto de virada, ele realmente começou muito com a questão da internet, né? Eu acho que o Instagram, principalmente, mostra para as pessoas como a gente que dá para ser mais bonito, que o sorriso é um cartão de visitas. Principalmente no Brasil, as pessoas se preocupam bastante, né, com a saúde bucal, isso é uma coisa muito boa. Mas eu falo por mim e pela Julieta, e isso para nós acaba sendo... como é que eu posso dizer a palavra? É um fator conflitante, de certa forma, tá? Porque na nossa clínica a gente é bastante conservadora.
Então, a gente fez, assim, até uns 2 anos atrás, uma consultoria de marketing. E elas nos perguntaram uma pergunta que foi a seguinte: o que vocês querem com essa consultoria de marketing? A gente, obviamente, que a gente quer mais pacientes. A gente sempre quer mais pacientes, né? A gente quer ter um consultório, uma clínica de sucesso. Conversa vai, conversa vem. Daí eu falei assim, para nós, esse tipo de paciente que vai entrar aqui, vai fazer 10, 20 laminados, porque o paciente quer fazer isso por estética, é um problema. Porque a gente não consegue fazer isso sem o paciente precisar fazer isso. Entendeu? É uma questão nossa de princípio. Eu, Patrícia, não consigo botar a cabeça no travesseiro e dormir fazendo 20 laminados num jovem de 20 anos que poderia fazer um clareamento e uma ortodontia. Entendeu? Eu penso na odontologia como uma promoção de saúde, com indicações, e não como produto, assim como está sendo visto agora. Produto. E isso, o paciente quer o caminho mais curto, né? Total, então, esse exemplo sempre. que tu usou, ele é bem clássico, assim. O que ele prefere? Tem um pequeno desvio, ele tem alguma indicação ortodôntica e ele prefere o desgaste, muitas vezes, e já, consequentemente, a correção de alguma forma, de alguma cor, do que passar por um tratamento ortodôntico e depois fazer ali os ajustes de cor, alguma coisa nesse sentido, né? Mas como é que é esse conflito com o paciente, assim, esse paciente que quer, então... A gente muitas vezes perde o paciente. A gente já perdeu muitos pacientes. Saíram da clínica com essa indicação, vamos fazer uma pasta ortodôntica, né? Fazer a parte clínica, revisão, profilaxia, e aí depois clareamento, vai para orto, e o que for necessário, né? Finalização, a gente vai pensar num laminado, né? Isso eu aprendi muito com a Julieta nesse tempo que a gente começou a trabalhar juntas, e ver o que precisa para finalização, mas não levar isso como o motivo do tratamento do paciente. E aí, o que acontece? O cara sai da clínica, vira a esquina e tem quem faça. Porque tem é gente diferente. que quer o resultado imediato. Porque é diferente da história até que esse paciente pode fazer uma interpretação errada, que ele diz assim, o dentista não me escutou. E a gente apregoa muito essa história de, vamos escutar o paciente, vamos ver qual é o desejo dele, ele veio buscando o quê, não vamos atropelar com o que a gente... sabe, tecnicamente, que é a indicação para ele. Isso é a primeira coisa, escutar o paciente. E a segunda coisa é dar uma aula para o paciente. E isso eu penso que talvez seja um fator de sucesso, se é assim que se pode falar, da nossa clínica. Primeiro, eu quero abrir um parênteses, eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa da minha discípula com essa primeira colocação do podcast, porque é exatamente o que eu falaria, foi o que a Paty falou, tá? Acho que essa é a ideia mesmo, tá? E respeito todas as formas de trabalho, enfim, mas a gente, como cresce muito nessa mentalidade, talvez, acadêmica e de princípios, enfim, a gente acaba tendo que realmente dar uma aula para o paciente, explicar para ele que talvez aquilo não seja o melhor, que ele já veio pensando em fazer. Com essa função de cursos que a gente ministra muito há mais de 10, 12 anos em cerâmica, laminados, a gente tem muita demanda disso. Ou seja, o paciente vem procurando e ele já marca. Ele liga para a secretária e marca. Eu queria marcar com a doutora Julieta. Para fazer. Para fazer as lentes de contato. Não, o cara sabe que ele tem que fazer. Sim. Ele acha que ele sabe. Sim. E aí ele chega no meu consultório. E aí, qual é a ideia? Penso eu, se eu fosse, talvez, colocar algum conselho para uma pessoa que está se formando, que vai entrar na nossa área e tal. E até eu acho que para o sucesso. Porque o sucesso, eu acho que não é fechar todos os tratamentos que estão ali na tua frente, apesar de que isso acontece quase que em sua maioria. Uma vez eu fui chamada num lugar para falar sobre isso, como é que você fecha praticamente todos os tratamentos. Como é que eu fecho os tratamentos? É explicando exatamente para o paciente. Ganhando a confiança dele. Ganhando a confiança e mostrando a autoridade. E olha que engraçado. Prós e contras, né? Do tratamento. Não, e sabe o que é interessante? Você falou da questão de fechar. Porque às vezes não é só fechar naquele momento. Porque esse paciente que tu explica, que tu dá essa aula, inicialmente ele se debate com essa informação, porque ele veio muito com a cabeça fechada que ele queria aquilo. Às vezes ele vai circular um pouco e ele vai acabar voltando para ti. Então, às vezes, tu fechou mas aquele isso caso. acontece E se ele não volta, ele não era para ti. Mas, tu fechou aquele caso, só que ele precisa digerir a informação e até... Eu vou te contar uma, agora há pouco. Chegou uma paciente do nada, inclusive foi indicada por uma dentista, mas
sim, nunca tinha me visto e tal. E, realmente, o tratamento dela, apesar de... Como a gente vai chegar nesse assunto, eu sei. Mas, apesar de que o tratamento era saúde, porque precisava um aumento de dimensão vertical, isso acontece com a gente todos os dias. Só que o paciente tinha um dentinho desse tamanho, não vou entrar em pormenores, mas queria, claro, deixar bonito. Você sabe, mordida em topo, mandíbula completamente desprogramada, já lá na frente, não tinha como fazer laminado. E nessa história, tu vai ter que dizer para ela que ao invés dela investir em X, ela vai ter que investir em 5, 6X, sei lá quantos X. Porque ela vai ter que aumentar os posteriores junto com os anteriores, porque só os anteriores não vão funcionar, nem a gente vai fazer por ética. E aí, enfim, passei um orçamento que realmente eu penso que é um investimento de vida para uma pessoa, porque esses dias eu tava, agora eu engato uma coisa na outra, mas uma paciente me disse assim, nossa, que caro, né? Daí eu falei, vou te contar uma coisa. E que a minha cabeleireira sabe disso. A minha cabeleireira esses dias me pediu para fazer uma coroa nela. Mas estava meio... eu queria fazer uma permuta e tal. Tu faz? Eu, claro, vamos fazer a permuta. Quanto é tua coroa? É X. O pessoal da Receita Federal nos ouve aqui, tá? Não, mas não tem problema. Eu posso fazer uma coroa e me dar uma nota fiscal para ela. E ela fazer o cabelo, ela me dá uma nota fiscal. Polícia, se saiu bem, se saiu bem. A questão é que foi Tá uma na permuta. escola do Rodrigo. Gente, em 4 meses e meio, ela me pagou a coroa que vai ficar 10 anos na boca dela. O que é caro? O meu cabelo ou a minha coroa, ou a coroa do dentista. Então, assim, ó, voltando ao investimento daquela paciente, o investimento realmente seria alto, tá? Porém, ela ficou de pensar, eu dei toda aquela aula, 1 hora e meia, às vezes, de consulta inicial, dependendo do problema da pessoa. Beleza, fui para São Paulo, no congresso que eu estava comentando com vocês antes, da Ultradente, no Bridges. Estava na aula do Paulo Vinícius Soares, professor, e ele largou uma frase assim, porque você tem que mostrar autoridade para o paciente. E você só mostra autoridade para o paciente quando você explica para o paciente como se estivesse explicando para o seu aluno. Isso é uma coisa que a gente sempre fala para o nosso aluno. Nesse instante, uma coisa que acontece muito louca, a gente acaba tendo assunto para falar depois, porque marca. Chegou um print da minha secretária, da paciente essa, do investimento, dizendo assim, eu quero agradecer muito a doutora. Foi sensacional a aula que ela me deu sobre o meu problema. Nunca ninguém tinha me dado. Passei por inúmeros dentistas. Mas agora, realmente, eu entendi o que eu preciso. E agora eu não tenho condições de fazer. Mas eu vou fazer. E eu vou fazer com ela. Bom, deu 2 semanas, ela teve condições e está lá fazendo tratamento. Por sinal, estava hoje na nossa cadeira. Sim, juntou e deu certo. Mas eu acho que essa é a ideia. E é uma coisa que o Ângelo, né, o nosso colega aí, fala bastante, que é a história de encher a cesta também para o paciente. Quer dizer, quando o paciente nos pergunta qual o valor desse tratamento? É um tratamento X lá que ele já tem na cabeça dele. Se a gente não explica tudo que envolve esse tratamento, não só das indicações científicas, técnicas necessárias que envolvem o plano de tratamento dele, mas a gente diz lá, esse teu tratamento custa tanto. Muitas vezes ele vai achar caro. Claro. Mas se tu faz todo o pormenor, tu explica, olha, esse teu tratamento envolve isso, ele tem esses materiais, ele vai envolver essa etapa, são X consultas de acompanhamento, tem uma consulta anterior que é para isso, vai passar por esse profissional, por aquele, quer dizer, é a história que ele fala bastante, que é a história de encher a cesta. Ao final, agora, todo esse teu tratamento, mais meus honorários, mais equipe, mais todos os materiais, os impostos, tudo que envolve esse tratamento, custa X. A tendência do paciente, fora a parte científica que está explicando para ele que é necessário para o tratamento dele, é a indicação do tratamento dele, não dá para fazer atalhos, ele tende a achar que aquilo lá está justificado, né? Claro, É claro. muito diferente. Quando a gente faz esse exercício, não raras vezes o paciente ao final nos diz, doutor, eu achei que ia ser muito mais caro que isso. Porque tu criou esse cenário para ele, tu deu essa aula para ele, tu trouxe a importância de cada etapa. Então, isso é uma coisa que quem tem pouca experiência nessa relação, nessa apresentação, a gente fala bastante de experiência de primeira consulta aqui. Como é que é a tua experiência de primeira consulta? O que ela envolve? O simples fato de documentar o paciente, de tu criar uma
uma documentação toda para apoiar o teu diagnóstico e plano de tratamento. Ele começa a ver todas essas etapas, de certa forma está enchendo essa cesta com o teu conhecimento científico, com as etapas para o diagnóstico e a apresentação do plano de tratamento, e daqui a pouco ele já passou a achar que aquele valor... E aí é o que eu digo, que às vezes ele inicialmente não vai fechar contigo por algum motivo, mas ele vai dar uma volta E acaba ele voltando. vai perceber a diferença. Não, né? isso é muito engraçado no antes, no meio e no depois. Porque tudo acontece agora falando em torno de valores. A gente não sei por que a gente mudou. É porque a gente já fugiu do nosso Fugimos ponto, total. que era Mas a assim, é muito estética, engraçado. né? A gente falou do início agora, né? A paciente que eu dei a aula e não sei o que e tal. O meio é o seguinte, a mesma paciente resolveu fazer, voltou. E falou assim, sabe que, doutora, que o maior problema foi com um filho meu que disse que era para eu comprar um carro novo, ao invés de fazer os dentes. Daí eu falei, Compra pá, um carro e não come. não. Aí eu peguei, daí eu fiz o mocap. Mocap, o teste que a gente faz sobre os dentes ainda não preparados, antes de começar e tal. Já aumentei a DVO consideravelmente, é um caso extremo. A estética e a função dela, em 1 segundo, já foram estabelecidos. Tirei uma simples fotografia, uma fotografia, tudo direitinho. Ela me pediu, mandei para ela. No mesmo momento que eu mandei, ela mandou pro filho. 5 minutos depois, meu filho disse que não quer carro nenhum, quer para eu fazer o tratamento. Então, esse é o meio. O fim é quando a pessoa termina o tratamento. E aí, por exemplo, esse final de semana eu estava com uns amigos e um médico, que é nosso amigo que se trata lá no consultório, fez um tratamento ortodôntico com o Paulo, que é nosso orto, maravilhoso. E o Fernando pegou e falou assim, nossa, gente, só que eu tenho que dar um toque para vocês. Ele é muito barateiro, eu já falei para ele. Foi muito barato o meu tratamento. Assim, não foi muito barato, foi justo, entendeu? Claro. Só que ele viu tanto valor agregado naquilo e tanta, talvez, clínica, ciência, experiência e atenção. E número de consultas, né, que requer um Exato. tratamento ortodôntico, né? Sabe que isso é uma experiência que eu passo bastante também, né? Por mais que a gente explique lá no momento de apresentar o plano de tratamento para o paciente, que vai envolver um número X de consultas, de retornos, de acompanhamento da cicatrização e tudo mais, o paciente vai lá, começa o tratamento, e aí ele começa a vir nessas consultas de rechamada, de controle, de ajuste disso ou de ajuste daquilo, e lá pelas tantas ele muitas vezes chega assim, mas doutor, não preciso te pagar mais nada. Exato. Aí, Eles não, perguntam. já faz parte do... Isso faz Dá parte uma raiva isso. da... Deus, eu devia ter cobrado mais. Exatamente, aí tu realiza, né? Mas aí são os momentos que tu vai adquirindo mais experiência e que até tu pode chegar a esse ponto de fazer um novo cálculo ali e chegar a um... Mas eu acho que, ao mesmo tempo que tu não vai refazer o cálculo, é um paciente que com certeza vai te indicar outras pessoas. Sim. Ah, com Sim. O certeza. paciente Não, mas tem eu que digo- sair achando que está ganhando. Tu diz refazer o cálculo para Ele outros tem que sair pacientes. ganhando. Para o É, futuro, exato, entendeu? entendi. Porque Futuro. é Entendi. uma outra coisa que a gente fala bastante. Nós não conseguimos fazer escala na nossa atividade enquanto profissionais únicos ali, né? Sim. Então, tu vai te tornando mais experiente, tu vai te tornando, né, um profissional que daqui a pouco, em algum momento, tu tem uma procura muito grande por pacientes, então tu tem uma agenda cheia daqui a pouco por um intervalo de tempo considerável e tu pode, sim, fazer uma análise dessa tua hora versus a demanda que tu tem e até o quanto que tu quer trabalhar, né? Ser remunerado no mesmo patamar, talvez, com um volume de trabalho um pouco melhor e otimizar mais essa qualidade máxima do teu trabalho ou não. Quer dizer, essa análise pode começar a ser feita em algum momento Claro. da tua carreira, né? Claro. Eu quero aproveitar 2 ganchos para falar aqui de... Nenhum é o que a gente falou. que Nenhum a gente vai deles. botar. No início da tua fala, Paty, tu chegou a comentar ali que um paciente de 20 anos e fazer laminado, acho que fazer uma ressalva que não só a idade, porque pode ter o paciente de 20 anos que já tem indicação de Não, laminado. com certeza. Então, mas eu é só digo, uma no ressalva. caso que não tem. O cara assim, Sim. ó, tá com... eu só não quero ter que fazer clareamento Ou não todo quero colar ano. bracket. Entendeu? Eu quero tomar vinho e não quero fazer clareamento. Clareamento é muito chato, prefiro botar um laminado. Não, mas Sim, eu acho que... Eu vivo esse mesmo dilema também. Nesse sentido. Eu vivo esse mesmo dilema, porque eu também sou super conservador. E eu te digo assim, talvez nos últimos anos
o que eu mais fiz na clínica foi dizer para o paciente, tu não precisa de laminados. Exato. Então, Mas eu mais entendo. até do que fazer laminados. Exato. Eu entendo a Paty colocar isso aí no paciente de 20 anos, porque a gente tem visto demais. Eu acho que é uma Demais. geração, Agora eu vou é te uma perguntar idade uma coisa. No é- teu filho de 20 anos, tu faria laminado, cerâmico ou tu tentaria fazer resina? Depende da situação, depende da indicação. Mas é muito raro tu precisar fazer laminado no paciente de 20 anos. Raro, concordo. É muito raro. Concordo. Assim, ó, eu não sei, eu E é- trabalho há e é o 15 que eu ia dizer. anos. Agora, tem paciente que está fazendo resina tão mal feita, Ah, sim. não. tão mal feita. Não, com certeza. que Inclusive tem mais. Ultimamente já mudou. Porque o que acontece com a odontologia é muito extremista, né? Então, o que acontece? Tem vezes que só eu que falo, né? Mas eu falei que isso ia acontecer. Eu avisei. Então, assim... ó, Era melhor a Julieta ter ficado desse lado para eu poder A colocar Julieta ela. chega na clínica e fala assim, ó, mas agora fazer uma cerâmica é heresia. De onde já se viu isso? Não, eu fico indignada com isso. Eu tô fazendo contrapartida contigo, mas não que eu não pense mais ou menos o que tu tá querendo me dizer. Tu entendeu? Mas aqui é um programa que é pra fazer é o isso. debate. Claro, claro, É um exatamente. debate e tal, Claro. não é interessante essas... Já, essas até porque a gente já sabe que não vai vencer a pauta. Fica à vontade. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: a odontologia é muito extremista com as redes sociais agora. Isso virou um problema. Por um lado, virou desejada. Que bom. Por outro lado, virou... Exagerado. Exagerada. É uma lavagem cerebral no próprio paciente leigo que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Então, um dia é maravilhoso fazer resina e é um absurdo fazer laminado. Aí, no outro dia, é maravilhoso laminado, melhor coisa do mundo, nem desgasta dente. E resina ficou para trás, porque é plástico. Daí, agora é uma heresia fazer laminado de novo. Porque e resina desgasta é legal. dente. Só que agora tá virando de novo, porque a resina tá tão, como tu falou, mal feita e umas coisas grosseiras. Não, que Bom, esse periodontista cara- agradece, que né? esse cara Vai vai, ter paciente acabar com a eterno. doença periodontal. Se ele fez a resina aos 20, com 24 vai estar tudo cariado, as cervicais Vai perder. manchadas, que às vezes a única alternativa é desgastar. Exato. E o cara com 24, ele não vai ter mais a opção de fazer a resina. Vamos dizer, ele vai ter que fazer um trabalho muito maior às vezes. Claro. E a gente Coroa, fala, a gente claro. fala do paciente Cara, de tenho 20 anos porque é uma idade mais impactada por essa rede social, né? Total. Então, e a gente vê mais casos onde não há indicação nenhuma É. e que há a busca. É que essa Do geração, paciente. a gente tinha que pegar o carro, ou pegar o ônibus, ir até a biblioteca, abrir um livro, procurar no índice para pegar a informação, anotar, levar para casa, entender. Essa geração tem tudo muito rápido. Tem tudo muito rápido. Não se pergunta mais qual é o currículo ou qual é, sei lá o quê, do profissional de saúde. É qual é o Instagram. Uhum. Então, Quantos isso é bem seguidores complicado. ele tem? Eu sou uma pessoa que eu até tento postar no Instagram, mas assim, ó, perto do que a gente produz. Não, se vocês Não olharem posta nossos nada. Instagrams Não, A gente não posta nada. de Instagram, casos isso. grandes, assim, tipo, tem nada, pouquíssimo. facetas laminadas, quase nada, quase nada. mas eu acho que isso é muito bom também, porque o paciente... Eu sou um cara muito grato, eu acho, apesar de postar pouco antes e depois, eu acho que isso foi uma coisa que mudou a nossa odontologia. Eu acho que mudou para bem. Não, eu sei que isso adoraria é postar, polêmico. não posto porque eu não consigo ter tempo, mas eu adoraria. Eu acho super bacana quando é feito o post, quando é feito um approach pro paciente e pro aluno, além do paciente, que é mais importante, de uma forma adequada para combater o que tem de inadequado. Uhum. E eu acho que a demonstração de tudo isso, né? Esse canhão que virou, ele obriga, né, o profissional consciente, obviamente, a subir a régua, né? Sim, Porque tu começa total. a ver trabalhos muito bem feitos e aí tu começa a comparar com aquilo Tem ali que que te está sendo diferenciar. produzido. Exato. Exato. A gente acabou falando muito do aspecto negativo disso, mas também que eu quis comentar do antes e depois foi o aspecto positivo também disso. Por exemplo, Claro. eu acabei conhecendo colegas como o Fernando, que eu comentei com vocês aqui, que é um colega que tem um nível de trabalho muito legal que talvez eu nunca tivesse visto. Claro. Então, Não, e isso até é de muito Claro, bom. tem o informação, lado- né? claro. Eu acho que tem o lado, assim, de tu postar uma reabilitação, por exemplo, que tu pega uma paciente que não come, né? Não tem vida social, porque tá com tudo desgastado. Aí tu posta ali um antes e depois, faz um storytelling, né? Mostra a diferença. E aí tem a identificação Claro. dos outros pacientes sobre isso. Eu tenho esse problema, eu gostaria de fazer isso, é isso que eu preciso. Então, nesse ponto, é super positivo. Super. Super. Mas eu acho que o dentista de Instagram, neste momento, ele é pior do que melhor.
olhando para a odontologia. Eu acho que acaba baixando um pouco mais do que subindo mais a régua, entendeu? É que eu acho que tem mais... No sentido de querer conteúdo, mostrar, talvez. assim, cursos de pessoas que não são aptas a dar cursos, tratamentos feitos isso é por verdade. pessoas que não deveriam estar fazendo tratamentos, né? Então, assim, pessoas sendo tidas como referências que não são referências, entendeu? Eu tenho o poder da palavra, eu faço, eu aconteço. Daí tu vai olhar, não é bem assim, né? Então, neste sentido, eu acho que dá uma ilusão para os leigos. Mas será que esses profissionais que não são... Isso a gente até, acho que outro dia comentou. Será que esses profissionais que não estão preparados para realizar esses tratamentos ou para serem essas referências, será que ao final o resultado deles lá não vai Acabar dando algum problema? acabar dando algum problema? Pode ser que seja uma questão de tempo, Pode ser que seja uma questão de tempo. E aí tem profissionais, daqui a pouco... né, a gente tem recebido muito isso, que são os retratamentos. Muito. Nossa, Mas muito. será que já não existia décadas atrás? A odontologia era um acúmulo de retratamentos. Sim. Né? Eu acho que essa questão do retratamento ela nunca vai terminar. Porque né, sempre nós vamos ter profissionais bem preparados e profissionais que estão lá fazendo aquela odontologia que ele consegue fazer sem buscar formação, sem buscar orientação. Então, eu acho que a rede social, ela simplesmente mostrou isso de uma maneira... Mostrou. Aquilo que ficava escondido lá no consultório do cara, lá na sala dele, passou a ser visto. Né? E até quem não tem esse filtro mostra achando que foi uma coisa muito legal e tá todo mundo vendo ali que não tá bonito. Mas eu acho que é simplesmente abrir, né, o canhão para todo mundo. Eu acho que o resumo é o seguinte, independente se for perfil acadêmico ou perfil profissional, linguagem para paciente ou para aluno, eu acho que é o seguinte, eu acho que o cara bom é o quê? O que vai se dar bem, ou enfim, o que não vai dar esse problema de depois tropeçar. É o quem faz bem atrás do Instagram Claro. e Sim. posta bem no Instagram. Eu Sim. queria Claro. ser muito assim. Eu gostaria muito de ter um Instagram bacana. E eu não consigo me dedicar. Não dá pra fazer tudo. Mas isso eu acho que é o ideal, como tu falaste. Agora, o cara que é só de Instagram e o por trás não isso que fecha eu me com o refiro. Instagram... Que eu não Isso seja é mal complicado. compreendida. Mas eu acho que é não isso se que eu me refiro. É a sustenta daí. pessoa Não, que a é gente- só daquele dentista do Instagram que só mostra coisas que, às vezes, absurdas, né? Que é um desserviço. É nesse caso que eu tô falando. Porque eu conheci muitos profissionais maravilhosos através do Instagram. Ah, com certeza. Vendo casos, né? Eu, como faço os meus próprios casos em cerâmica, eu vejo muito dente, eu fico olhando dente, formato, textura de inúmeros profissionais maravilhosos e isso me acrescenta muito, né? Me acrescenta Eu demais. vou te falar, eu acho que a gente converge. O único ponto que eu divirjo é a questão de, eu acho que na soma, a exposição à odontologia saiu ganhando e não perdendo. Porque eu acho que... Eu acho que a odontologia odontologia como um todo, ganha. assim. O paciente, eu não sei eu acho em que que o lugar ele se acadêmico, encontra. o meio acadêmico entendeu? talvez ganhe. Mas tenta- Mas o paciente, não sei. Mas tenta imaginar esses mesmos profissionais que estão lá postando, sem existir rede social. Eles estariam trabalhando. Mas- Esse paciente estaria sendo prejudicado de Vou te qualquer dar um maneira. exemplo. De certa Vou te dar- forma, ele até está mais exposto Mas é que eu à acho crítica. que atinge Exato. menos pessoas. Atinge menos pessoas. Por exemplo, eu tenho todo mundo tem seus grupinhos, né? De conversação, fofoquinha. Tem um grupo de amigas ali que a gente faz as fofoquinhas todas. E aí, elas sempre me mandam um post que vem recorrentemente nesses Instagrams de fofoca, assim. Fulano fez um caso de laminados. Imagina quanto vai custar a manutenção. Daí eu fico lendo as respostas. As pessoas acham que a cada 6 meses tu tem que tirar todos os laminados e recimentar. É. E isso é comum. Tu entendeu? Daí eu fico pensando, da onde que saem essas informações? Tu entendeu? É que eu... E é um pensamento assim, ó, de tu vê lá 100 mil curtidas, não sei quantos comentários, e todo mundo comenta. Gente, imagina quanto custa fazer a manutenção disso. E não sei o que lá. E eu fico pensando, mas da onde que tiram essas informações? Sabe? Então, assim, pro leigo que fica olhando aquilo ali, ele não tem um balizador. Claro. Entendeu? Ele olhou, o dente tá branco, tá claro, tá... É moda, é isso aí. Tá show. Mas por isso, é aquela história. Por isso que é um território que deve ser cada vez mais ocupado por profissionais que trabalham bem. Ah, sim, com certeza. Da prótese ou da dentística? Sério. Toda Tava louca que odontologia. chegasse nesse momento. Da periodontia, especialmente.
Mas... Não, a periodontia é o principal. É. Não, Mas- mas é Agora verdade. né? Depois desse tanto de casos que são mal feitos, a periodontia fica super em voga. Exatamente. Vamos ter trabalho para Quantas algumas mil gerações. vezes Nós vamos, a ter gente que ter, vai precisar nós vamos ter que ter uma cadeira de engenharia, né? Para o pessoal aprender a fazer degrau, né? Exato. Tá todo mundo aqui pensando no degrau e passando pro Lauro ali. Vamos adiante na nossa pauta. Tu ia falar, Simbora. Não, perguntar. Eu ia- Dentro desse olhar, né, para a estética, a gente fala muito do terço inferior da face e dessa busca por estética dos pacientes. Teve algum momento que trazer harmonia para esse terço inferior da face, o dentista deixou de olhar só para a parte inferior e passou a olhar para o rosto como um todo. Vocês, na rotina lá na clínica, vocês têm algum protocolo que envolva a análise do rosto como um todo? Como é que é? O cara chegou lá e quer fazer lá as 10 lâminas, os 10 laminados dele, está indicado. E é óbvio que tem um olhar para o periodonto, é óbvio que tem, mas tem um olhar para como isso combina com o rosto dele. Como é que funciona isso? Que tipo de documentação vocês fazem? Como é que vocês planejam? Como é que vocês apresentam isso para o paciente? Até para saber quando não está indicado. Exato. Daqui a Sim, pouco... Chegar ao mostrar para o diagnóstico. paciente Daqui a que não está indicado. daqui a pouco dá para... Ou que tal ou que não tá, né? Como é que é essa integração face e dentes? Porque antes, eu me formei vai fazer 15 anos. E não se olhava para face. Eu não tive nenhuma cadeira de dentística ou de prótese. Que até a foto fosse aberta pegando a face toda, né? As Nunca. fotos eram completamente focadas na Focadas em boca. dente. Os slides Dentro que da a gente boca, via... nem a última lábio aula da pegava. graduação agora foi análise estética. Pra te ver, a graduação mudou também. Pois é. É. E eu acho que dá para acrescentar até um pouco a mais, assim, a gente, antes de começar a nossa conversa aqui, estávamos falando, né, sobre cursos e, enfim, e referenciei aí o Laerte Schenkel, o último curso que eu fiz, que foi maravilhoso. Tu prometeu que vai nos trazer ele aqui, né? Vamos deixar Laerte registrado. Schenkel, você terá que vir aqui no Head Education. Então, assim, tu já olha o paciente, esquece foto de rosto. É corpo inteiro. Olha aí. Entendeu? Por quê? Porque tu tem que ver o posicionamento da cabeça, o posicionamento dos ombros. Se a oclusão do paciente está com um plano inclinado, se o plano está inclinado, provavelmente ele vai compensar isso de alguma forma, né? Muitas vezes o paciente que está classe 3, mordido em topo, ele está com a cabeça protruída, paciente com diminuição de dimensão vertical também, porque ele quer respirar, então ele busca o ar, então ele projeta a cabeça. E tudo isso tu vê na análise de fotografias de corpo. E filmagem. E filmagem, mas neste protocolo, mais fotografias, né? Dá para tu ter um apanhado, mas assim, é uma série de fotografias. Frente, 45 graus, 90 graus, de cintura para cima e de corpo inteiro, para tu ver posicionamento da coluna, tudo. Pensando Legal. na reabilitação, né? A Julieta estava nos falando antes que começa a fazer esse exame do paciente Isso. quando ele vem caminhando já em Já, direção a com ela na certeza. clínica. A Paty, na verdade, está falando já do protocolo, né? aham. Eu até ia te dizer para falar essa parte, porque eu vou falar aquela parte mais empírica, que não é empírica, né? Que quando o paciente marca a consulta, como eu trabalho muito com essa parte estética, muito, a maioria das vezes é isso, que chega a mim, nem sempre precisa, mas chega. Chega para análise, né? Chega para análise. Então, assim, ó, quando o paciente, se você está em sala, ou se você entra na sala e o paciente já está ali, independente disso, o primeiro approach com o paciente, a primeira olhada para o paciente, a primeira conversa com o paciente, a gente já está analisando. O paciente está vindo para ti, já está olhando ele conversar contigo, o sorriso que ele vai abrir quando te vê, né? Espero eu que abra. Então, isso tudo, você já está olhando para verificar o que está agradável naquele sorriso e o que está destoando, o que não está harmônico, o que não está agradável. Musculatura do paciente, às vezes tá, Exato. né? Terços da face, plano inclinado, o quanto mostra de dente se é homem, X, 2 milímetros, se é mulher, 3 a 4 milímetros. Se, enfim, se tem perda de DVO, sulcos muito pronunciados, queixo para frente. Tudo isso, diastemas, triângulos negros com perda óssea, o que tem que fazer é multidisciplinar. Exato. Então, assim, ó, como o paciente fala, como ele posiciona a língua,
os olhos, linha infraorbitária, que é exatamente a nossa linha estética de referência para tudo. Ou seja, acabou o dentista examinar a boca do paciente. Não, tudo. assim, Antes. Olheira. Daí o paciente te pergunta, tu não tá dormindo? Não. Tu acorda com dor de cabeça? Boa. Acordo. Daí tu já pensa Boa. assim, pô, o cara deve fazer um bruxismo. Ou o quê? Tem diminuição de DV. Por quê? Respira mal. Dorme mal por quê? E aí tu já Perfeito. vai fazendo a conexão do teu diagnóstico, né? Isso tudo vai fazer parte do diagnóstico. Na verdade, você vai ficar com praticamente 1 hora, pelo menos, dependendo do problema do paciente, sem pegar um odontoscópio e examinar a boca. Exato. Sabe? Você está conversando, já tirando todas essas informações antes, só olhando e junto com a anamnese que está acontecendo simultaneamente. E tem uma mudança de paradigma também, que é a gente tem o hábito de sentar o paciente direto na cadeira e olhar o paciente a 45 graus, né? Sim. De lado, né? Tem muita gente que não senta o cara numa mesa, numa cadeira. Já recebe na cadeira. Já recebe na cadeira, conhece o paciente sempre na diagonal. Né? Ele não, em momento nenhum, ele levanta o cara da cadeira, dispensa e quem conhece o cara de frente é a secretária. Porque o dentista, muitas vezes, ele... Tem que ter uma visão dinâmica sempre. É. Tanto no antes quanto no momento de tu fazer um tratamento. Tá sempre... E a fotografia é Olhando de muito todos os importante. lados. Muito. Sim. Muitas... Até pro caso não estético. Né? A Claro, fotografia... para Até pro- Não, diagnóstico, para né? registro, cara até que- para próprio registro e coisas legais hoje em dia, Como né? que o paciente Imagina, chegou, vocês né? fazem cirurgia, um monte de coisa, sei lá. Porque o paciente esquece como ele chegou depois. Exato. né? Não, total. Tem que ter Não, esse até para um registro. exemplo que um de vocês deu antes da gente começar, assim, que o cara chega e quer fazer um clareamento. Cheio de lesões, de cárie, gengivite, tá um caos. Daí tu fotografa e mostra, olha só, a gente precisa dar um passinho para trás. Isso é uma... Né? E Isso- tu mostra pro paciente, o paciente se choca quando ele vê aquilo ali. Ele não tá acostumado a olhar a própria boca dessa forma amplificada, né? Exato. Eu Isso é uma usei uma- mudança de paradigma na odontologia também, que a gente faz o paralelo até com a medicina, que até um tempo atrás era aquela história. A consulta médica, primeira consulta médica, muitas vezes era conversa com o paciente. Não envolvia procedimento muitas vezes. E o paciente com o dentista era sempre aquela história. Olhadinha. Pô, o dentista não fez nada em mim. Foi só uma e me olhadinha. cobrou Só uma uma olhadinha. consulta. Quer dizer, tinha que sempre envolver algum Um procedimento, procedimento. Claro. lá. Isso- E Pobre do paciente, porque acabava tendo um procedimento talvez que nem precisasse pro cara, é, sabe? vamos incluir aqui Sim. alguma coisa para ele ter a sensação de que ele teve uma consulta e que por isso Valor agregado na consulta. e por isso vai ser cobrado Ou uma seja, consulta. o cara não fica feliz se tu disser que ele tá super saudável. É, ou que tu tá naquela primeira consulta fazendo só essas análises, Pior é esse que diagnóstico, né? Que não Verdade. vai envolver procedimento. E aquela consulta tem um valor agregado enorme, né? É o teu ponto de partida, né? Sim, todo o teu conhecimento para fechar um diagnóstico é o mais caro. O E que a para gente- depois investiu. até Exato. no caso Mas eu de falo você, isso pro né? paciente. no caso de Acho que vocês tem que que falar trabalham, isso, às vezes, pro que paciente. trabalham com uma equipe multidisciplinar, até para que tu consiga colher todas essas informações, discutir com a tua equipe o caso, Claro. montar o plano de tratamento, às vezes A, B e C, e ter uma próxima consulta para daí, enfim, Exato. dizer tudo que Mas esse paciente... isso deve ser dito ao paciente. Exato. Com certeza. Eu vou conversar com o Lauro, Uhum. que é o nosso periodontista, para verificar essa plastia gengival, o que a gente pode fazer. Vou te pedir uma tomo para verificar se tem como tirar osso, se, ou não, o parará, sei lá o quê. Né? Eu acho que isso tudo agrega valor à história, à tal da aula que a gente falou que a gente ia dar para o paciente. E voltando à pergunta inicial, já como nem que a me lembro gente qual era. faz isso? Como que a gente mostra isso para o paciente verdade. também, né? A gente tem algumas dinâmicas que são mais pessoais na clínica, mas no geral a gente vai conversando, eu comecei a fazer isso, o outro vai e faz também. Então a gente tenta integrar dessa forma, mas no geral a gente monta uma apresentação na linguagem do paciente, com as fotografias dele. Vocês fotografam todos os pacientes? Não vou te dizer que todos, eu gostaria de fotografar todos, mas não são todos. não são Tá? todos. Não são todos. Casos de reabilitação, sim, com certeza. Tudo. Até a alma do paciente, se possível. E, se tá? possível, já na primeira consulta a gente já faz moldagens também. Montagem articulador. Montagem articulador. Apesar de eu, por exemplo, trabalhar muito com digital, monto no articulador. Será que vai dar tempo da Imprime gente e falar monta? disso aí? Não sei. Tá, vamos Imprime e lá. monta ou molde e monta? Hoje em dia, eu já faço uma sobreposição de fotografia para pegar os planos inclinados do paciente, sobreponho o escaneamento
conecto com um articulador virtual, imprimo isso e coloco no articulador real, no BioArt, bato o articulador, carbono, tudo, guia, mockup, e aí a partir daí Não eu faz sigo. mais o arco facial. A gente faz. Se eu vou montar no convencional, sim. Mas quando eu estou usando a foto do paciente, se a foto com afastador, tá? Eu consigo ter a noção se o plano do paciente está inclinado ou não. Então, ele faz a vez do arco facial. Teve uma paciente que eu montei que ela estava totalmente ao contrário. E ficou perfeita. Eu acho que agora Entendeu? a gente já tá indo para a última questão, que era do digital, que o Lauro tá nervoso ali, que ele quer Não, falar. não. Tem não. outra pergunta antes. Agora a gente está indo para uma questão que é, antes ainda do digital, ver como vai nos faltar tempo, que é a gente tentar responder se a dentística restauradora e a prótese dentária Polêmica estão agora. caminhando para se tornar uma especialidade única ou não haver tanto uma distinção, uma divisão entre os procedimentos, né? O que Sim. cabe a uma Já especialidade? não tem nem um limiar muito próximo, é tudo junto, na verdade. Elas são a Pois mesma é. coisa, só que esqueceram de avisar as pessoas. Exato. Então, assim, se vai encaminhar para uma especialidade de forma legal dentro do conselho, não tenho a mínima ideia. Mas que já Na prática? Na prática já é. Então, o que acontece? Eu sempre falo uma coisa, pelo menos eu penso assim, que dentística e prótese são muito, muito próximas, ok? Eu praticamente... Não vou te dizer que é a mesma coisa, porque às vezes são procedimentos diretos e outro indireto, parará. Mas não tem como você ser um bom dentista reabilitador, um bom dentista restaurador... Sem ter o conceito contrário. Sem ter... sem ter como oferecer para o teu paciente o que ele precisa. Você não pode... Ah, eu só sei fazer cerâmica. Ah, eu só sei fazer resina. Ah, eu só faço tal coisa. Não. Você tem que oferecer para o paciente não o que você sabe fazer. E isso eu vejo... Tá, E aí, mas você aí... tem que saber fazer... Ou saber indicar. Tá, não, mas aí, isso aí, tudo bem. Se vocês, por exemplo, por que a gente está perguntando isso para vocês? A Patrícia na área de formação dela é prótese, a tua é dentística. Isso. Vocês trabalham no mesmo ambiente. Em tese, a gente faz a mesma faz a coisa. mesma coisa. É isso que eu queria saber. Tipo, na prática, vocês fazem a mesma coisa já? Ou vocês... Se a pessoa tiver esse colega da outra especialidade, ele consegue te rachar no meio? Olha, eu faço Não, isso, Não. tu faz E aquilo? o que é legal? O que é legal, tá? Durante toda essa fase de construção profissional, né? Eu vim da prótese, com conceitos da prótese, e aí chegava numa questão, assim, de protocolos de cimentação, de coisas assim. E aí, Julieta, preciso da tua ajuda. E aí Uma coisa mais adesiva. Comecei a uma olhar coisa para a mais- dentística com olhos diferentes, né? E até para prótese. Buscando formação naquilo que precisava ser complementado. Exatamente. Até mesmo para prótese. Até para prótese, É, para que prótese. falou, pra eu olhei com- para dentística, olhei para prótese e pra Não, dentística. olhei fazendo a prótese, olhando para a dentística, precisando da dentística, né? E da mesma forma que a Ju também vem para mim buscando essa questão de reabilitação, quando a gente faz, né, aumento de DV Muito. e tal. Tipo assim, Paty, vamos discutir esse caso, tal, o que tu acha isso? Então, a gente troca muita informação. Mas, na verdade, deveria ser uma especialidade que... Uma depende da outra, porque o cara não tem como reabilitar sem ter noção. Assim, pode ser só dentística, mesmo que tu faça só resina. A Isso boca que a Paty- inteira. isso que a Tu Paty tem que ter falou. noções de prótese, de oclusão. Até para tu chegar à conclusão se é só a resina aquilo ali, né? Pra você Exato. ter esse conhecimento. Exato. Não, isso que a Paty falou tem um episódio muito engraçado, não posso deixar de contar agora. Porque o que acontece? A gente está sempre trabalhando do lado, né? Nós temos 3 cadeiras e sempre, em geral, tem 3 dentistas ali. Eu e a Patrícia, coincidentemente, a gente trabalha nas 2 salas de cima. E a gente se ajuda, e o paciente acha ótimo isso. Não acha que é porque você não sabe fazer que você vai chamar a Patrícia ali para... Não, tudo O ótimo. paciente gosta de Hoje ver que Hoje existe uma mesmo, discussão. o caso extremo esse, a Patrícia foi lá e a gente bateu um papo sobre esse caso com a paciente. Tudo numa boa. Inclusive, liguei pro Protético, botei no Viva Voz e tinha 3 ali falando. E uma vez, a Patrícia, assim, ó, suando no isolamento. E eu sou louca por isolamento. Pau, Eu tomei adoro. pau Também. Me fazendo dá, isolamento. me dá um caso dificílimo de isolar, que eu adoro. Inclusive, o cronômetro aqui é para ser bem rapidinho, para dizer que eu faço.
A Julieta não é competitiva. Nada. Ela é competitiva com ela mesma. Eu agora tô aqui nessa sala, eu vou bater o meu recorde de tempo aqui de isolamento. Exatamente. É por aí. Ninguém tá vendo, mas eu Por vou aí. bater. Não, eu olho pro aluno assim, o aluno não dá, professora, eu vou ter que fazer com relativo. Eu falei, começa a cronometrar aí. Quanto tu acha que eu vou fazer? Não, eu adoro, porque eu sei que é importante e eu quero mostrar isso. E facilita, né? Depois. Não, Com facilita. certeza. E a Paty lá, claro, acontece, né? Suando para um isolamento bastante difícil. E eu suando numa prótese sobre implante, que eu, sinceramente, realmente não é o meu forte, mas eu faço. Me esforço, mas eu faço muito melhor um isolamento do que uma prótese sobre implante. Às Vamos vezes, trocar? algum componente. A Paty, gente trocou. tô ralada ali, não tô conseguindo, a chave não entra, eu não sei o quê. Paciente, podemos trocar? Pode. Ela foi pro meu paciente, eu fui pro paciente dela e tudo ficou sensacional. Que legal. Que legal. Então, isso Foi acontece. muito engraçado. Não, é porque é uma coisa assim, eu da área da periodontia, né, a gente discute muito isso na área cirúrgica. Então, por exemplo, tem procedimentos ali, um enxerto conjuntivo, que às vezes é mais o dia a dia do periodontista. Aí tu tem um implantodontista, mas o periodontista está fazendo a cirurgia de instalação de implantes também naquele mesmo ambiente. Tu tem o bucofacial, que faz as reconstruções ósseas, mas o periodontista também faz. E chega um momento durante esses procedimentos que não pode, o paciente está de boca aberta lá no meio de uma cirurgia, daí vem o bucofacial, faz a exodontia. Aí vem o periodontista, remove o enxerto conjuntivo e sutura na face interna do retalho. Aí vem o implantodontista e desce o implante. Então, são áreas conexas que independentemente da especialidade que escolher fazer, vai precisar complementar conhecimentos, procedimentos dessas áreas que são afim. Se algum dia elas vão se tornar uma especialidade só no Conselho Federal ou não, aí a gente não sabe. Mas o recado que é importante é, tu que decidiu fazer dentística lá na tua especialização, ou que decidiu fazer prótese, ou que decidiu fazer periodontia, tu vai precisar buscar conhecimentos de outras áreas para atender. Mesmo é o melhor dentista. Mesmo que tu trabalhe em equipe. Mesmo que trabalhe em equipe. E tem uma coisa muito importante que é a seguinte, quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vê que as coisas não são simples. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai achando que uma restauração é simples e depois quando tu começa a aprofundar em outras áreas, tu vai vendo, cara, isso aqui não tem mais nada dúvida, disso. né? E surge mais dúvida e tu quer aprofundar mais, tu quer conhecer mais e vai indo, não sabe sem sai fundo, achando né? que tudo é simples. E eu vou dizer uma coisa, uma frase que eu acho que é muito verdadeira, é o seguinte, que é muito melhor um bom dentista clínico do que um super especialista que não tem que esqueceu uma noção das outras áreas. Exato. Tu não enxerga o paciente como um todo, né? A gente, vamos contar em primeira mão que a gente lançou um curso de sorriso gengival que é exatamente sobre isso. Que bacana. Legal. Que a gente, isso é bem legal. Eu acho que a gente muito aborda exatamente uma visão que a gente chama de plástica odontológica, que é ter uma visão de especialidades. Não necessariamente a gente precisa saber fazer tudo, mas saber diagnosticar e entender que aquele sorriso gengival que aquela pessoa tem, aquilo ali é um excesso vertical de maxila e não vai ser resolvido muitas vezes com laminado Ou Claro. com um aumento de coroa. Então, tem condições, por exemplo, um aumento de dimensão, nem sempre se faz, ortodontia. Tem casos que A maior tem que aumentar dente. A maior parte das demandas do paciente, o sorriso gengival é um exemplo perfeito, elas são multidisciplinares. Claro. E se eu estou lá trabalhando no meu consultório, sozinho, né? Sou o periodontista, atuo sozinho lá, recebo indicações de colegas e eu recebo um paciente com sorriso gengival e eu quero resolver só com aumento de coroa, por exemplo, e não olho para a altura dessa maxila, para a concavidade dessa maxila, para o lábio do paciente, Exato. não olho para as questões dentárias, como é que eu vou resolver? Aí eu faço tudo o que é possível através da periodontia, se é que está indicado, e depois eu encaminho para o colega. Aí o colega chega e diz assim, não, mas eu tinha que ter feito isso antes do teu procedimento. Então, mesmo para tu tomar aquela iniciativa de fazer o procedimento que cabe à tua especialidade, tu precisa entender a ordem disso. Claro. Tem que conversar. Assim como a harmonização, né? Assim a gente como a harmonização. não falou sobre isso, mas o sorriso gengival entra bem nessa questão. Também. Que às vezes não é por aí. Não seria Claro. a harmonização, ou talvez fosse depois
que você, como a nossa paciente agora, que foram laminados, aumento de coroa, porque o sorriso gengival é absurdo, que deveria ser buco, porém uma paciente mais velha não vai fazer. Não quis. Então foram outras... Mas aí a paciente entendeu a limitação do Mas resultado, claro, inclusive, né? Claro, com certeza. Eu não vou te dizer que lá no início que a gente falou, não pegamos casos que não forem exatamente indicados para X. Nessa paciente, a indicação era cirúrgica. Claro. Só que assim, alguma coisa tu vai fazer por aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha os dentes, inclusive molares, É verdade. retos. Destruídos. Sem Não guia tinha nenhuma. uma cúspide, não tinha nada. precisava, Era assim, ó. precisava disso também. Mas Um a parte pianinho. estética, talvez, se fosse cirúrgico, Sim, seria... o correto seria fazer mais. uma Só que cirurgia. ela não faria nem conosco, nem com ninguém. Entendeu? Então, assim, a opção B também era super Claro, tá indicada também. indicada. O paciente ele pode impor limites de níveis de invasividade, até mesmo de custo às vezes, Com e ter certeza. uma opção de plano de Claro. tratamento B ou C que não seja Não. iatrogênica. Sim. Não, que Exato, esteja exato. contemplando o Esse paciente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que esteja Ele tem contemplando que o ter paciente. algum benefício. Até porque, às vezes, ele amadurece, ele usufrui daquele resultado inicial, que está indicado também, e mais para frente ele chega à conclusão que quer agora incluir aquilo que faltou no Claro, tratamento dele. isso acontece E aí muito. se faz um novo checklist de tudo aquilo que está planejado agora para esse novo cenário e se monta o plano de tratamento atual para o paciente. Exato. Então está tudo certo. Mas, indo talvez para a nossa última questão, Paty. Vamos lá. Falando um pouquinho nesse contexto todo, né, de análise do paciente, a odontologia digital ela surgiu para facilitar, eu acho, a vida do cirurgião dentista, inclusive para poder trazer essas perspectivas para o paciente, né? O paciente tem muito aquele desejo de entender como é que vai ser o resultado final, além de também acelerar processos dentro do ambiente, né? A gente tem as fresadoras dentro do Sim. consultório, a gente sabe que tu atua muito dentro dessa área. O dentista que não tem nenhum desses equipamentos no consultório, como é que tu enxerga hoje a inserção dele, os níveis de investimento, de payback, de momento para fazer isso? Se ele atua numa clínica com mais colegas, se ele atua sozinho? Eu sei que é difícil. Engloba bastante coisas, tá? Primeira informação de todas, no meu ponto de vista, é a pessoa estudar um pouco sobre os sistemas para entender o que está dentro da filosofia de trabalho dela, né? Porque o que eu vejo muito, assim, quando eu estou dando aula lá na Dentsply Cironas, os alunos vêm assim, eu tenho que comprar a fresadora, eu tenho que comprar o WinLab, eu tenho que comprar tal e tal software. Eu falo, respira, o que tu quer fazer? Não, eu quero fazer as coroas, eu quero fazer a Monlay. Então, tu não precisa de muita coisa, vamos focar, né? Ou então chega assim, mas não me falaram que era tão difícil. Tu tinha que ter estudado um pouquinho antes de tu botar 100 mil reais num equipamento que não faz milagre. Claro. Porque o equipamento não vai te ensinar odontologia, Claro. né? Ele só vai mudar processos. Pelo contrário, é mais difícil. Não é que seja mais difícil, mas tu tem que estudar mais, porque processos que tu não estava acostumado a fazer, como, por curva de exemplo... aprendizado, isso que eu como tô qualquer falando. coisa nova. É mais É. difícil porque ele te entrega determinados passos que tu não fazia antes. Exato. Então, tu vai ter que aprender. Né? É que eu acho... O que tu estava acostumado? Moldar, manda pro laboratório e dizer assim, A2, cervical A3. Certamente, tu te torna um dentista melhor, é que nem fotografia. Sim, né? sim. A partir do momento que tu começa a fotografar teus casos e olhar os teus casos com um olhar crítico, tu certamente vai ser um dentista melhor. Com certeza. E a odontologia digital também a gente evolui nesse ponto, né? Começa a Mas- aprender sobre as cerâmicas, né? Olhar os preparos, né? O preparo, no meu ponto de vista, é um dos pontos mais importantes para tu ser bem-sucedido nesse casamento scanner e fresadora. E não digo só no teu consultório, porque os laboratórios estão se digitalizando. Então, tu, tendo um scanner, tu tem que saber como uma fresadora pensa para fazer o teu preparo adequado para o teu laboratório, que também é digital. É que eu Né? acho que o que tu tá colocando é a vantagem do profissional estudar antes, entender um pouco, não só do que está indicado para a rotina dele, até para saber se vale a pena aquele investimento naquele momento, é que ele tem uma chance menor de se frustrar depois que já está no Total, consultório. total. Porque o que acontece se ele inverte essa ordem
É que há uma tendência, o aparelho está ali, aí ele começa a ver, pô, é super difícil, eu tenho que estudar. A tendência dele é aquilo lá, deixar de lado. Se ele estudou antes, quando ele recebe, ele começa a usufruir daquilo, porque ele já está inserido naquele contexto, né? Exato. E são muitos investimentos, né? Mas eu acho que o scanner é a porta de entrada, né? Vamos dizer assim, o retorno só com o scanner ele é bem menor, tá? Sim. Porque a margem de lucro está na fresadora. Está na fresadora. Porque tu vai ter um custo, claro que tu vai ter o investimento, né? Talvez um financiamento, ou enfim, como tu pagou aquilo ali, tu tem que ter o retorno. Mas o teu pagamento por trabalho realizado é muito menor, né? O teu custo por trabalho realizado é muito menor. Então, o teu retorno acaba sendo maior e mais rápido, tá? Ao passo que só com scanner, tu abre um leque de possibilidades de tratamento, mas o teu retorno, talvez ele fique assim, eu estou mudando a silicona pelo scanner, tu entendeu? Então, não é um retorno real tão rápido, né? O retorno mais rápido, ele se dá com a fresadora, com certeza. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê muito pessoal que tem pouca experiência com scanner, reduzindo o scanner, até como linguagem para o paciente, aquela história de... além do efeito de marketing, né, que eu acho que ainda existe, o paciente olhar ali, né, para ver aquilo lá, é aquela história de, não, com esse aparelho eu não uso mais a massinha. Eu tenho o teu no digital. Mas será que é só isso, o scanner, né? Hoje mesmo a gente estava falando isso. A Ju está fazendo um trabalho, uma reabilitação dessa paciente aí que a gente estava conversando. A paciente deu o que falar. Essa deu o que falar. Vamos convidar a paciente para participar de um episódio e nos dizer se tudo isso é verdade. Quando terminar o tratamento, a Julieta vai trazer a paciente para que vocês vejam o caso realizado. Mas o que a gente estava falando da paciente? A gente montou ela no articulador, né? A Ju montou ela no articulador e tal. E a gente queria saber se o caso ia ser feito digitalmente ou não, tá? Por quê? E o que seria melhor? Tá? Por quê? Porque quando eu posso escanear o mocap na boca do paciente, uma vez que esse mocap foi ajustado, e o protético vai desenvolver isso digitalmente, ele tem a certeza que ele vai executar tal e qual está na boca do paciente. Isso é um ponto super positivo. Então, eu tenho a chance de entregar para o meu protético algo que já foi provado e aprovado e ajustado. Perfeito, né? Então, isso é uma coisa Isso é um ponto importantíssimo, assim. Então, o scanner, nesse sentido, ele soma demais. Fora a questão de tu poder conectar com outras áreas. Guia cirúrgica, né? Fazer uma guia para aumento de coroa ou uma guia cirúrgica para implante, né? Tu pode conectar o escaneamento do paciente com o software tomografia e imprimir uma guia, então também vai somar, né? Mas isso são recursos que tu vai agregar no teu dia a dia, vai facilitar a tua prática. Muitas vezes o investimento ele é para ti, no sentido de tu melhorar a tua clínica, né? Mas não necessariamente no retorno financeiro, com o scanner. Com a fresadora, tu vai agregar os dois mundos. É a minha visão, mais ou menos. Eu concordo 100% contigo. Eu tenho scanner e fresadora e, para mim, é exatamente isso. Eu comento com vários colegas. A margem de lucro não está no scanner. Né? Mas uma coisa muito interessante que tu comentou e, para mim, também foi muito importante é entregar o que eu prometi. Exato. Né? A gente vê... Eu fiz casos de cerâmica feldspática aplicada em refratário. São lindos. Maravilhosos. Não tem nada mais bonito que isso. Né? Tem alguns casos que eu fiz com a Úrsula, outros que eu fiz com a Andrea. Tenho casos lindos, só que toda vez é uma surpresa. Sim. Porque tu não tem... Por mais que o técnico faça uma muralha, tu não sabe a espessura. Quando tu faz um mocap e tu faz o cruzamento da malha do mocap com a malha do preparo e vai vir exatamente o positivo da diferença ali de um scanner para o outro, tu não tem surpresa. E às vezes o paciente comenta, né? Quando tu bota um mocap e vai para o laboratório convencional, o trabalho tá lindo, maravilhoso, translúcido, translucidez, bordo, cor, textura, tá lindo, impecável. Os protéticos são artistas, né? Mas o paciente, às vezes, é crica e ele fala assim...
mas o formato do provisório estava melhor. Cansou Daí tu morre, de acontecer isso comigo antes né? Tu quer morrer, tu quer te esfaquear, porque o caso tá lindo, né? Não tem o que reclamar, mas ele ficou focado naquele detalhe do formato, né? Então, é a questão de previsibilidade. Exatamente. Né? A previsibilidade que tu tem com o sistema digital, Sabe nesse que ponto, é imbatível. o Caetano falou isso, eu falo isso, tu fala isso. É muito importante. Para mim, o digital mudou a minha relação de eu não ficar inseguro nas provas. Eu sei que quando eu fiz os preparos, eu escaneio e moldo. Então, eu sempre dou para o meu técnico, quando é uma reabilitação, quando é laminado, eu sempre dou o modelo em gesso e o modelo virtual, né? Porque eu acho importante até, às vezes... Porque eu acho que, assim, forma eu consigo muito melhor no digital, que é essa previsibilidade, mas a adaptação de bordo eu ainda prefiro checar no modelo de gesso. Eu acho que eu consigo uma finalização na lupa, no modelo de gesso, melhor do laminado ali. Eu gosto de imprimir. Eu imprimo o modelo e faço a finalização das peças em modelo impresso. Eu faço os dois. Daí eu imprimo, mas eu tenho... Não, porque eu imprimo em quantas micras. Não, que eu não trabalho. Mas eu acho que essa é uma coisa muito legal. E, na verdade, uma coisa para complementar o que tu falou, porque a gente só convergiu, não existe só odontologia digital, né? Não. É odontologia. O digital é uma ferramenta a mais na caixa. Uma parte, né? E não é só para prótese, né, gente? É uma ferramenta que já existe na endodontia, na pério, na cirurgia, né? Com as guias, tomografias, tudo é digitalizado. Né? Eu acho que isso está numa clínica multidisciplinar, não há dúvida, né? A Inclusive... dúvida é só para aquele dentista que está trabalhando sozinho em relação ao investimento, não que ele vai se tornar um profissional melhor, sem dúvida. Inclusive, muitas pessoas me chamaram assim para, quem sabe a gente não encabeça essa coisa de ter a especialidade odontologia digital. Particularmente, eu não sou a favor. Claro. Entendeu? Porque, vamos fazer uma disciplina de odontologia digital. Então, tu vai mostrar todos os sistemas de endodontia, todos os tomógrafos que existem, todos os scanners. Não, fora que essa especialidade tem que ser para alguém que já tenha uma base. É impossível. Né? Não dá o cara para sair da faculdade e fazer uma especialidade disso. E a sensação que dá é que ela se tornaria sobreposta ou obsoleta em um curto prazo. Não, o que tu tem que fazer é inserir... Porque a odontologia, daqui a pouquinho, ela vai ser... isso vai ser a odontologia, não tem como tu separar as coisas. A odontologia digital e a outra odontologia, mas qual vai ser a outra? Elas vão fazer parte do mesmo sistema. Então, o que tem que se fazer? Na educação de base, na universidade, inserir os recursos digitais. Né? Proporcionar que os alunos vejam isso, como que funciona, para já ter essa visão no futuro nas suas clínicas, né? Porém, ainda entrando como uma professora mais experiente, assim, mais antiga. Começou cedo. Que começou bem cedo, contratada bem cedinho, pior que fui mesmo. Mas, enfim, eu acho que está muito longe de chegar nisso, dentro de uma universidade. Não porque não se tem acesso a isso, e na PUC já temos scanner, e em várias universidades temos, mas pela base dos alunos ainda não estarem preparados para chegar nisso. Eles podem ter uma ideia do que seja, mas eles não têm ainda condições sem saber a base. Mas eu acho que tem que entrar no corpo clínico o consenso de que isso tem que ser inserido. Sim. Como vai ser inserido, né? Que ele vai precisar ser inserido. Entendeu? Em algum momento ele vai... Sim. Quanto antes começar a se discutir isso, a inserção do digital, já que a questão não é o investimento... De diversas formas. Por que eu estou falando isso? Porque já deve ter acontecido isso contigo. Sim. Do aluno já querer direto... o cara nem se formou ainda, mal sabe ali quase que técnicas anestésicas, se atrapalha bastante ainda para fazer um isolamento, uma coisa básica, e o cara está pensando... qual o scanner que ele vai comprar para o consultório. Não, ele precisa saber a base, como a Paty falou, ele precisa saber a odontologia analógica, para depois evoluir. Não existe só digital. Tem uma frase que eu sempre começo as palestras que eu vou dar, que é a tecnologia... Vai terminar agora com essa frase. Vou terminar, então. A tecnologia não ensina a odontologia. A odontologia de base que rege os nossos conceitos aí, e a odontologia digital, digitalizada, só vem a somar com todos esses conceitos de base que a gente já tem.
Exato. Perfeito, perfeito. Uma última palavra, uma frase, um pensamento? Não, nenhum pensamento. Quero dar os parabéns para vocês. Agradecer muito o obrigado. Achei convite. muito bacana, me senti super importante Eu aqui também, eu também. Passa Muito. rápido, na né? rádio. Muito. Pode convidar a gente mais vezes. A gente vem com o maior Com prazer. certeza, com certeza. Não, parabéns Rádio mesmo, odontológica. Guriza. Não vencemos A proposta todas as é muito boa. Não vencemos todas as pautas, vamos precisar Então, repetir. Vamos precisar repetir. Agradecer o Repetiremos. pessoal que vai nos assistir. É isso aí. Colegas. Pessoal, então estamos chegando ao final do nosso episódio do Headcast. Você que gostou do conteúdo, não deixe de deixar seu comentário, se inscrever no canal. Certamente essa dúvida, essa pergunta, essa sugestão pode se tornar um conteúdo novo nos canais da Head Education. Agradecer demais a presença das nossas colegas. A gente que agradece. Isso aí. Foi bem legal. Eu quero ficar com essa tua voz de locutor ainda. Pois é, No ar TV ainda não- Pampa, TV Pampa. estou recebendo muitos convites para eventos, mas estou exclusivo pela Head Education. Por enquanto. Ó, fiel, fiel. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais, pessoal. Até. Obrigada.